Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amiga e o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais aí um pós-jogo de São Paulo 1, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro, aí na Neoquímica Arena, São Paulo jogou. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar no nosso vídeo e também não deixe de seguir a gente no nosso Instagram. Aponte aí a câmera do celular aí no QR Code aí que tá na tela. A gente segue a gente no nosso Instagram, lá tem informações para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor que está nas finais aí, joga hoje aí pelas finais do NBB e também o futebol feminino que também joga hoje pelo Campeonato Brasileiro. Beleza? Tem entrevista coletiva, melhores momentos, enfim, opiniões. Tem lá nossos vídeos lá no nosso Instagram. Só seguir a gente aí, colocar aí a QR Code para seguir a gente aí. Beleza? É isso. E aí, Japa? Empatamos 1-1, fora de casa. Mais um ponto fora de casa. Sei lá. O que você achou aí do jogo? Bem, eu só começo com uma frase. Eu falei no pré-jogo. Eu falei que ia ser 1-1. Eu falei que o São Paulo não tem o hábito de enfiar a faca nos adversários quando os adversários estão mal. Assim, quem torce para esse time aí, no meu caso aí, que já faz mais de 30 anos, sabe, conhece como é que é o esquema, né? Vamos analisar sobre dois aspectos. Aspecto bom. Dificilmente você viu São Paulo dominar jogos fora de casa como dominou ontem. Ontem o Rafael ele só se sujou por causa do pênalti lá que foi inventado pelo juiz. Porque se não fosse aquele pênalti, ele poderia ter usar esse mesmo uniforme no próximo jogo. Exatamente. É, o São Paulo não passou tanto aperto, tá? Teve algumas chances, teve um gol meio legítimo anulado, né? Se vira 2-0 esse jogo, eu acho que seria mais, porque o Corinthians ia desesperar, ia vir com tudo e desorganizado do jeito que o Corinthians estava, iria tomar mais, mesmo o São Paulo tendo problemas ofensivos. Então, assim, isso. E vamos dizer assim, no planejamento, o empatar fora de casa lá é bom. Parte ruim, né? Que eu falo que durante o jogo isso me incomodou muito, assim. A velha mania do toquinho continua, né? Então, vários ataques do São Paulo lá na frente, na área. Aí o que que faz? Vira, toca para trás. Aí quando você vê a bola tá lá com o Rafael. Então, essa mania, esse vício, ele tem que acabar em algum momento. Porque eu acho que tem que ficar tocando bola de lado. Você tá lá com 2-0 de vantagem, que toque, que deixa o outro time correr, toca a bola, fica lá. Mas ficar tocando na defesa, e toca na defesa, toca na defesa. Aí do nada, o time meio que sobe, fica tocando bola lá no campeonato, perde, tomou contra-ataque. O pênalti inventado saiu numa jogada assim. Ficou lá tocando a bola, todo mundo adiantado lá na frente. Aí perdeu, tomou um contra-ataque, deu chance para o juiz inventar aquele pênalti. Então, algumas coisas aí a gente tem que rever. É, a questão ofensiva do time aí também, né? O Luciano, no segundo tempo, de novo, um jogo horrível, né? No primeiro até que não foi mal, mas no segundo tempo, horrível, horrível, né? O Caleri ontem também não jogou bem, né? Tirando o gol lá que ele fez, teve que pouca produção. Mas, né, se a gente for contar, vai valer a pena, né? São Paulo compensando aí, ganhando jogo em casa, né? Agora vai contar, é uma nova contagem ainda, aquele que eu sempre falo de 3 em 3, né? Fazer 4 pontos.
Só que nessa contagem de 3-3, São Paulo vai ter 2 jogos em casa no Campeonato Brasileiro, então tem que ganhar os dois, tem que fazer mais que 4 pontos, para numa eventual sequência que tiver 2 jogos fora, poder empatar novamente, tá? Mas poderia, é o que eu falo, o problema não é o tabu. Não é isso. Para mim, tabu, isso aí é uma grande porcaria. O São Paulo já perdeu tabus aí, não aconteceu nada com outro time. Ou esse ano mesmo caiu um tabu lá com o São Paulo, fazia tempo que o Corinthians não vencia no Morumbi. Olha aí como estão, não adianta nada isso. O que adianta para mim é ganhar título, é ganhar jogo. Não importa tabu pode ter aí, não muda a vida de ninguém isso, tá? Se para alguns mudam, né? Porque teve gente aí que estava comemorando empate aí, né? E, sei lá, comemorar empate na zona de rebaixamento. Não sei se é um negócio muito interessante aí, como É, um técnico aí do outro time estava comemorando, né? Mas tudo bem. é. Mas, né? Algumas coisas tem que melhorar, né? E alguns jogadores do São Paulo, eu falo que a minha paciência já acabou. Vamos mostrar as notas, então, já depois a gente comenta um pouquinho mais aí sobre o que vem sobre o jogo. Bem, vamos lá. O Rafael ficou com 6. Um mero espectador. Mero espectador no jogo. Enfim, ele ficou com 6 aí na nossa avaliação. O Rafinha aí ficou com 5. Ele, para mim, foi realmente infantil. Ele já estava com o jogador do Corinthians já estava sendo coberto pelo Arboleda ali. Dificilmente o cara ia fazer alguma coisa. O Rafinha simplesmente encostou no peito do cara e o cara desabou, o juiz caiu na dele. Eu acho que não é nem a questão do lance, porque assim, o jeito que ele marcou o cara é um jeito que se marca jogador. Eu acho que a questão dele foi, todo mundo sabe que assim, o juiz tem um histórico de ser caseiro e num jogo que tem torcida única, o juiz vai pender para essa torcida. Não vai, Vai não ter. vai. Então assim, ele teria que ter um pouco mais de noção, né, nessa questão. Mas eu não vou criticar tecnicamente, porque Não, tecnicamente tecnicamente não. ele marcou Tecnicamente do jeito que não. tem que marcar e ainda ele participou do gol do São Do Paulo, gol. né? Então, assim, eu acho que ele faltou um pouco dele ter raciocinado um pouco melhor dentro do Sim. jogo. O que estava acontecendo no jogo. Mas não dá para falar mal É. assim. O, o Arboleda e o Beraldo aí, ambos ficaram com 7. O Beraldo tomou um cartão amarelo inacreditável, o cartão que o Beraldo tomou. Não, mas não fez Ele nada, né? não Ele fez mal nada para tomar o encostou, né? cartão. É um absurdo esse cartão amarelo que ele tomou. Foi um absurdo. Então, o Arboleda e o Beraldo aí ficaram com 7. Aliás, deixa eu já aproveitando, pegando esses dois aqui, eu acho que é uma coisa, né, já, porque a gente já pode até afirmar Arboleda e Beraldo é titular do São Paulo. Acho que essa zaga é a titular. Mas uma coisa que vem acontecendo de forma boa no São Paulo, pelo menos com o Dorival, é que a zaga, seja outros jogadores, seja entrando o Diego Costa, seja entrando o Alan Franco, a zaga mantém a estrutura, não vem tomando gols e vem Então, jogando bem. acho que aí é uma questão que vai além da zaga. É o sistema defensivo do São Paulo que está funcionando bem. Então, assim, o meio-campo tá com jogadores que marcam mais. Então, Sim, quando você deixa os zagueiros de mano, é evidente que eles vão falhar. Uma hora vai falhar, porque toda hora eles estão expostos. Basta eles sim. não ficarem expostos que a zaga melhora, Não, entendeu? o sistema defensivo do São Paulo tem melhorado E, assim muito, muito. e sobre o Beraldo, pessoal, pode aproveitar aí, porque se bobear Júlio, tchau, viu? Do É, jeito que tá jogando. Ele é jovem, ele tem menos de 20 anos. Do jeito que tá jogando, pessoal, pode já é. esquecer aí, ó. Aproveita para ver ele agora, porque acho que Júlio tá indo embora, viu? Pode, pode ir embora. O Caio Paulista aí vem também, é outro jogador que vem ter uma evolução, né? Eu acho que o sistema defensivo, o mesmo sistema defensivo, tem melhorado até um pouco no futebol do Caio Paulista. Ele teve os lances até de chutar no gol,
de armar algumas jogadas. O Caio Paulista aí ficou com 6,5 na nossa avaliação. O Pablo Maia aí ficou com 6. Eu acho que não foi assim um grande jogo do Pablo Maia, mas também não foi o pior jogo do Pablo Maia. Aliás, Não, não. Ele jogou assim, ele fez a jogo que dele. tinha para jogar. E assim, até para falar sobre o meio-campo do São Paulo, principalmente dos dois volantes e do Michel Araújo. O meio-campo do São Paulo engoliu o meio-campo do Corinthians. O meio-campo do Corinthians Engoliu. não existiu. Aquele. Eu acho que do Palmeiras teve uma cagada lá que ele foi tentar dar um bico, a bola foi lá Sim, para o escanteio. Mas assim, se você olhar, aquele Juliano, ele não andou em campo. Aquele sim. Maicon, então, ele mal pegou na bola, se mal via, né? Não, sim, Você sim. via, assim, aquele Fausto Vera correndo que nem um louco, tentando fazer alguma coisa, sabe? Esse meio-campo do Corinthians ontem parecia o meio-campo que o Rogério Ceni não tava. O volante ficava se matando de correr perdido, e os Perdido, outros caras você não via que não Não acontecia via, não nada. via. É verdade, é Entendeu? verdade. Então, É, tanto o Pablo Maia como o Gabriel Neves, os dois lá, né, dominaram o meio-campo junto com é, o Michel Araújo. exatamente. Então, o Pablo Maia aí ficou com 6, o Gabriel Neves, 7, bom jogador. E o Michel Araújo aí ficou com 7,5, fazendo um belo gol aí. Agora, o que vem caindo de produção, e acho que está uma má fase, é o Wellington Rato. O Wellington Rato não vem se afirmando no jogo, ele vem jogando mal. É, ele se precipita, ele faz algumas jogadas que não é Não, eu acho o assim, principal do jogo. na minha opinião, não é nem questão de ser precipitado. Para mim, ele tá repetindo a mesma jogada sempre e é uma jogada que não dá certo. Ele vai até a linha de fundo, aí corta para dentro, aí não sabe o que fazer. Se cruza, se passa e aí perde a bola. Porque assim, eu falo, eu tenho paura desse negócio de jogador de pé invertido. Tem aí um monte de cara que gosta, meu, eu detesto isso. Para mim, na minha cabeça não faz sentido. Para mim, joga na direita quem tem pé direito, joga na esquerda quem tem pé esquerdo. Mas assim, se ele vai jogar desse jeito, então antes de chegar na linha de fundo, ele tem que cortar para dentro e chutar no gol. Essa é a função de um cara que joga com o pé trocado. Mas ele nem isso está fazendo, nem as Nem bolas isso. paradas lá que ele se destacava, você vê que não cobra um escanteio na cabeça de ninguém. Então, assim, tá jogando, tá muito mal. Só que também é isso, não tem outras opções, né? O Alisson tava doente nesse jogo, por isso não começou jogando. Aí é colocar quem? Não tem outro jogador da função, né? Esse é um grande problema. São Paulo tá É o lá, o que departamento médico não devolve ninguém, né? é o que de fato o Dorival comentou na entrevista coletiva, né? Falou que vem sofrendo muito com essa condição e tanto com os outros técnicos, até citou o Rogério, que vinha também sofrendo com o departamento médico. Então ficou com 4 aí o Rato. O Luciano ficou com 4. Acho que o Luciano até mais ou menos jogou o primeiro tempo, agora o segundo tempo. Para mim, nada justifica o Luciano ter, vamos dizer assim, ter quase terminado o jogo, vai. Porque o Luciano saiu, era faltando o quê? Quantos minutos para acabar o jogo? Não, não falta menos de 10. Imagine. Então, ele acabou com o jogo. Então, ele terminou praticamente o jogo inteiro. Nada justifica o Luciano ter ficado em campo. Nada. Eu Né? acho assim, só justifica do São Paulo não ter outra opção, mas só que assim, já que ia colocar lá o Rodriguinho, eu colocava antes, então, né? Exatamente. Porque Por assim, isso que eu achei. no segundo tempo, nossa, o Luciano Não, estragou o jogo do São estragou, Paulo. estragou. Ele e, e- Ele é um jogador que para a bola e volta a bola para trás. É inacreditável. Ele não tem espírito para jogar para frente. e Você assim, conhece? né? E aí tem torcedor, né? Ai, ele deu chapéu. Grande bosta da chapéu. Ah, Grande bosta. O mas que aí aconteceu nessa jogada? Não aconteceu nada, foi o que tem que entendeu? entender. A bola toda hora que vinha para o Luciano, a bola vinha para ele, era como se fosse uma parede. A bola vinha para ele e voltava para trás. Não, Para ele e e voltava para isso quando ele trás. acertava, porque a maioria ele perdia a bola. O lance aí, e um detalhe, o lance do gol, a bola era era para ser dividido com ele. Tudo bem que tocaram a bola errado para ele, mas era uma bola dividir para ele dividir, ele não dividiu, a bola sobrou para o ataque, aí teve o pênalti do Corinthians. Mas enfim,
O Luciano, para mim, é um jogador que, olha, ficou com E fora 4. outras questões, né? Não toca a bola pro Caleri, sabe? Eu falo, eu realmente, eu não tenho mais paciência. É, Para mim, no mínimo, esse cara tem que vir pro banco e coloque outro, meu, que coloque um cara da base, que coloque o Rodriguinho para jogar, que coloque o Michel Araújo para jogar, sabe? Mas não dá. Esse cara, enquanto ele se sentir titular, entre aspas, dono do time, ele vai fazer isso. ele vai fazer. Realmente, não tem E para condições. não dizer que foi agora, isso aí eu já tô falando desde o É, ano passado, tá? o Caleri aí ficou com 5, né? Mesmo ter feito um gol anulado lá, enfim, mas o Caleri realmente não jogou lá muito bem. Não O, jogou bem. o, E tem questões físicas, né? Falaram que aí tem. com a dengue aí ele perdeu 4 quilos. Com É, certeza, em uma semana não recuperou isso. não, Então não. você vê que durante o jogo ele começa a cansar. É, E assim, precisa ter ele no time. Não adianta. precisa, Mesmo precisa. jogando mal. É. O Marcos Paulo aí ficou com 5, entrando aí. O Juan também ficou com 5. Pouco fizeram. Acho que o Juan teve uma chance Não, ele de fez um gol lá impedido, chutar. né? É, teve uma chance lá. E o Alisson, o Luan e o Rodriguinho ficaram sem nota, porque entraram bem no finalzinho aí do jogo e tal. E o Dorival ficou com 6. O Dorival, eu vou justificar, o Dorival ficar com 6 por causa da teimosia do Luciano, cara. Não ter tirado o Luciano, acho que foi um É, dos pontos mais, eu, mais ruins do que o eu acho que Dorival fez, assim, sabe? ele montou bem o time. Acho que o time estava bem no jogo. Outra coisa a se pensar, eu não sou entusiasta do Michel Araújo, mas acho que nessa função foi melhor que o Nestor, tá? Então, quem sabe aí repetir mais, né, essa questão, ou até jogar os dois juntos e tirar o Rato do time, sabe? Sabe? Tirar o Luciano, porque já que o Luciano se mete a jogar de meia, põe o Michel Araújo então para jogar de meia. É, mas o Dorival, acho que assim, eu acho que ele demorou um pouco para fazer troca. O time já estava Demorou. cansando, o Corinthians estava abatido já, então acho que dava para, mesmo com quem Dava. tivesse no banco lá, E, tem só esses jogadores, meu, põe quem é, tiver, sabe? Põe e quem assim, tá saudável, entendeu? a gente tem que enaltecer umas coisas que a gente já veio falando aqui no canal, acho que isso é um ponto fundamental. O São Paulo, a gente consegue ver uma evolução do time do São Paulo, isso é evidente, acho que isso é claro. A evolução do São Paulo ela é nítida, muito diferente do time do Rogério Ceni, o time do Dorival, muito diferente, com os mesmos jogadores, a gente vê isso. A questão de sistema defensivo do São Paulo melhorou demais. Isso acho que também fica evidente, mas acho que agora é uma coisa que precisa ser melhorada também. O São Paulo precisa agredir mais o adversário. Se o São Paulo tivesse essa condição, tivesse condições de chutar a bola no gol, sabe? Pegar os caras, não ter medo de chutar a bola no gol, chuta a bola, agride um pouco mais o adversário, o São Paulo poderia até ter conseguido fazer um gol. Mas o São Paulo ele demora muito para agredir. Demora demais para agredir o time. E toca a bola, tal. Tem uma Não, posse de isso bola boa, sabe? isso é Mas assim. fica aquela E aí, coisa e aí é não uma chuta, questão. Eu meu, acho não que tem que chuta. partir, aí tem que partir do Dorival. Meu, É, tenta chutar no gol. Tem que, é, assim, não pode ficar 10 minutos sem chutar a bola no gol, entendeu? Tem que chutar, tem que. Ah, é de longe, chuta de longe, tudo de entendeu? longe, chuta de É, longe. é muito toque, é muita. É Não, é muito assim, o toque. problema não é nem toque para frente, é toque para trás, sabe? Você vê, eu pelo menos, isso me dá uma angústia, um nojo, me vira o estômago. Meu, você tá olhando o time atacar, quando você vê, tá lá a bola no pé do Arboleda, no pé do Beraldo, no pé do Rafinha. Mas você fala assim, porra, mas tava lá na grande área já do adversário. E volta, sabe? Esses dribles que não dão em nada de meio campo aí que o Luciano faz, Não, sabe? nenhum O faz. que adianta? Ai, deu Esse. chapéu. Grande bosta, não dá, não É, faz gol, sabe? Se é, desse chapéu, fizesse gol, beleza.
Mas não é. Sabe, é um chapéu no meio-campo que não adianta nada, só atrasa a jogada, né? Muito contra-ataque aí que é morto por causa desse tipo de lance. Então, é esse tipo de coisa. Eu acho que assim, eu nem coloco muito na conta do Dorival, mas assim, tem jogador do São Paulo que tem um vício. É um vício de tocar para Não, trás. mas precisa quebrar isso. Precisa Sabe, quebrar, quebrar. eu realmente eu compreendo, porque o Dorival não tem tempo para treinar, vai treinar onde? No avião? Mas quando ele conseguir assentar, né, começar a ter semana, dias aí para treinar, isso é uma coisa que tem que acabar. Esse Acabar. excesso de passe improdutivo, porque aí tá, ficou com não sei tantos por cento, posso falar, grande bosta isso. Aí fica com isso e não ganha jogo, não adianta nada, É. tá? O, essa é uma coisa que a gente já vem falando, né, há um tempo. São Paulo já tem essa mania já há um bom tempo, mas como a gente sempre falou aqui, acho que no canal aqui, isso é um ponto importante. Há uma evolução no São Paulo, isso é nítido, há uma condição. É muito difícil mesmo, já para comentou aí, é muito difícil treinar, porque é jogo atrás de jogo, meu, e é viagem atrás de viagem. Só agora mesmo o São Paulo vai conseguir jogar em casa. Ó, o São Paulo jogou fora de casa com o Fortaleza, jogou fora de casa com o Corinthians, vai jogar contra o Sport pela Copa, e agora depois vai voltar para jogar contra o Vasco, depois vai viajar de novo. Então, assim, é muita viagem, pouco tempo de ficar, conseguir treinar, conseguir estabelecer o time, estabilizar, ter essa organização. E mesmo esse pouco tempo, a gente conseguiu ver uma evolução do time do São Paulo. Isso é muito importante e há de se a, aplaudir o trabalho do Dorival por enquanto, pela condição de não ter como treinar, né? Então, acho que é um dos pontos. Mas Não. tem algumas coisas que precisam ser, E, ser e assim, ponderadas. o que também tá, porque parece que piorou, é essa questão de jogador que não volta. O Erisson tinha voltado há 2 semanas atrás, voltou para lá, Isso entendeu? é uma questão também que a E gente sabe. aí, né? Os caras se machucam que você não sabe quando vai voltar. Que falaram que o Igor Vinícius estava correndo no campo. Tá, e quando que vai voltar? Então, essas coisas, alguém tem que cobrar, né? Quando eu vi aí ontem o Casares indignado com a arbitragem, é assim, né? Na minha opinião, não tem que só lembrar de arbitragem ruim quando o São Paulo é prejudicado, tem que lembrar sempre. E assim, tem que falar assim, esse cara não apita mais nosso jogo, tem que bater o pé, então. Se é O assim, se São é por Paulo. reclamação, porque as duas últimas arbitragens do São Paulo, tudo bem, no Fortaleza ele errou para os dois lados, mas errou também. Mas errou. O Ontem, São ontem Paulo. foi. Ontem, É, sim. É só você baixar o histórico desse é, árbitro. é, Quantos erros esse cara tem? E só que aí, é que eu falo, é que o brasileiro, o torcedor brasileiro, ele é meio ignorante. Ele só vê quando torra pro time dele. Mas tem que ver que os caras estão errando. Por exemplo, o cara que errou lá no jogo lá do Fortaleza e São Paulo, apitou lá Bahia e Flamengo, foi uma arbitragem ridícula. E o cara tá apitando de novo. Porra, ele apitou 2 jogos em 3 dias e fez cagada nos dois e ninguém sabe. E deixa aí ficar é, legal assim, O sabe? São Então, Paulo, o São Paulo entrou com uma nota, né? O São Paulo entrou com uma nota com a que não vai CBF, dar em nada isso criticando, aí. Isso aí não dá em nada, criticou, sabe? criticando o árbitro de ontem e criticando o árbitro de também de É, São Paulo e Fortaleza, tal. O de São Paulo e Fortaleza ele não foi escalado para essa rodada, parece, foi tirado. Agora o Bruno foi escalado, vai apitar. E segundo a CBF, foi uma arbitragem muito boa nos clássicos São Paulo e Corinthians. Mas é um absurdo. Mas aí você vê como que funciona. A instituição é uma porcaria, entendeu? A instituição é uma porcaria e é uma porcaria falando da arbitragem que é uma porcaria. É lógico. Se aí ele fala que a arbitragem é boa, imagina a instituição como ela é. Quem fala isso é uma porcaria também. não, A e CBF é assim, um tem um lixo. monte de questões que tem que colocar, mas na minha opinião, não faz sentido nenhum você ter um jogo entre dois times de São Paulo, meter um árbitro carioca
e pegar o árbitro paulista, mandar lá para um outro jogo. É. Eu acho que sim. Faz até sentido, porque o árbitro paulista apita com mais frequência os jogos desses caras, né? No estadual e tudo mais. Então já sabe meio como lidar, sabe que jogador cai, que jogador cava falta. Não faz sentido. Não faz Não faz sentido. sentido. Mas isso são coisas que a CBF tem que explicar. A CBF tem que explicar. E o São Paulo também. O São Paulo os Então, caras aí falaram ontem, mas tá mais preocupado com a botia lá, com o clube social lógico. e o escambau. Porque Isso se aí tivesse. Porque assim, um time que tem uma preocupação com isso, quando sai a escala, já tem que já falar, é, já tem que é. buzinar. Não adianta buzinar depois que Ah, a merda aconteceu. A merda aconteceu, é. não vai voltar o jogo O, de ontem. Não vai. é. Entendeu? A gente, eu não, sinceramente, eu não acredito, Japa, em questão de ah, tipo, roubo, essas coisas, tal. Eu não acredito assim, mas o que eu tenho que falar que a arbitragem é horrível, é horrível. Não, é Ela é ruim. horrível É ruim. porque os caras são ruins, são muito ruins. Por exemplo, é uma coisa que a gente sempre ouve falar. No caso do Caleri lá, o lance do gol. O lance não tem que ser finalizado para você ter a Não, coisa do VAR. mas o Tem que cara ter. cortou logo para O não cara, ter, exato. para Aí não ter você fala, análise. Não, mas, então, ó, aí você julga alguma situação, não, entende? Você fala assim, para porra, falar de VAR, porque se o VAR tivesse falando alguma coisa, no pênalti ia falar alguma coisa também, não falou não, nada, iria também, não falou entendeu? nada. E Então, assim, esse cara são que ficou no coisas que não dá VAR para já entender. errou muitos jogos contra o Já, São Paulo. pois é, pois Muitos. é, pois Então, quer é. dizer, adianta reclamar agora? Porque assim, se já errou outros jogos, esse cara não deveria estar lá. Não Entendeu? deveria, A não direção do deveria. São Paulo, tão atuante, né? Já teria que ter cuidado disso. Teria, Sabe? teria, Eu não estou teria que falando, ver. eu Eu não quero sou. ninguém para ajudar o São Paulo. Não, eu quero uma arbitragem justa. Não, pelo contrário, é Entendeu? arbitragem justa, gente. E Essa, assim, essa coisa e é várias coisas absurdo. erradas também. Por exemplo, a árbitra lá, a Edna lá, ela foi punida, entre aspas, porque ela discutiu com o técnico do Botafogo. Mas não teve nenhum problema na arbitragem dela durante o jogo. Ela foi punida. Aí o outro não é. Então quer dizer assim, quem tem padrinho não acontece nada, quem não tem padrinho é os que É, senta. Então, é, essa que é a coisa. Mas é o que eu falo também. Direção do São Paulo também tem culpa no cartório, porque assim, deixa acontecer. Deixa acontecer. Porque se fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais de cuidado, tivesse um pouquinho mais ligada no futebol, ao invés de estar ligada com um clube social, restaurante, toda aquela porcariada negócio de toda, né? alimentação, tudo. Já teria falado, ó, saiu a escala de arbitragem. Ó, esse cara aqui, ó, tal jogo, já deu ruim. Pelo menos o cara do VAR, entendeu? Assim, ó, troca o cara entrava, do falava VAR. uma Ah, não tem outro situação. árbitro? Mas Vai essa não, porcaria mesmo? Vai essa porcaria. Mas assim, ó, troca o do VAR. Tem alguém lá para entrar é, no lugar do... Tem. Ah, então vamos trocar? eu nem eu fico até achando que se essas coisas pudessem acontecer literalmente no São Paulo, essa diretoria ter falado e fosse falar alguma coisa dessas coisas, que força que o São Paulo tem no bastidor, Tem né? nenhum. Ué, os caras É, não vão? não Os vão, cara os ficam caras não preocupados vão, com exatamente, clube social, em vez de. Sabe, exatamente. tem clube aí que os caras fazem plantão na CBF lá. Acontece qualquer É, coisa, tá lá em cima. Mas no São exatamente. Paulo, os caras acham que futebol é ficar abrindo restaurante na coisa, é piscina, é aquela caralhada toda de clube social, pô. Aí não adianta É nada. verdade, E, sabe, é eles verdade. esquecem que quem traz o dinheiro e quem traz torcida, traz tudo que São Paulo tem de bom é o time de futebol. E acontece isso, não adianta ficar indignado ontem. Não adianta. É Porque uma eu, na minha coisa. opinião, tem jogo aí que esses dirigentes nem assistem. Eu duvido que eles assistam todos os jogos do São Paulo. Não, A gente assiste. tem, Eles não assistem. esses Entendeu? caras esses cara nem São Paulino, é. Esses caras nem são São Paulo. Bem, é isso. A gente tem. Aí o São Paulo conseguiu mais um empate. Como sempre, a gente sempre fala aqui, rumo aos 45 pontos. Esse é a nossa
nosso lema junto aí. A gente tinha colocado aqui no nosso canal uma coisa super importante, que durante os 3 jogos, a gente coloca aqui, os jogos, o São Paulo tem que conseguir aí, no mínimo, 4 pontos. O São Paulo, durante esses 3 jogos aí, contra o Inter, Fortaleza e Corinthians, conseguiu 5 pontos. Então, aí, São Paulo até passou um pouquinho aí da nossa expectativa de conseguir esses pontos. Então, foi muito bem. Olha aí, ó. Temos aí a questão aí em busca dos Então, 45 pontos, em né? busca dos 45 pontos. Então, assim, ó, faltam 36 pontos. Se você fizer a conta, são 12 vitórias. O São Paulo ainda tem 17 jogos em casa. Então, tá começando a ficar bem realizável, pelo menos isso. É, Tá? exatamente. Sem pensar ainda em Libertadores, nada. Vamos se Nada, dos livrar o mais 45, rápido isso. possível. Aí é Exatamente. isso. Agora os jogos em casa tem que ganhar os 2 próximos, pelo menos. E fora de É, casa, aquele negócio, negociar pontos fora de casa. Não, exatamente. não passar em branco. E assim, Exatamente. aí quando virar o segundo turno, quem sabe já tá lá com os seus 30 pontos, 35, aí falta pouco já. Aí dá para pensar, né? Porque Sim. é isso. São Paulo tem 3 competições. A Copa do Brasil é a mais difícil, vamos dizer assim. Mas precisa passar para ganhar dinheiro, porque tá, né, tá quebrado. A Sul-Americana, assim, se tem alguma intenção de jogar ela até o final, tem que tentar classificar na fase de grupo sem pegar aquela outra fase lá de cara Não, que vem de claro, Libertadores. evidente. Evidente. Entendeu? Eu, Então, eu, eu já, na minha opinião, esse jogo mesmo, que vai jogar contra fora, que esse time é muito fraco, a Sul-Americana, leva o time misto lá já, não cansa os caras, meu, consegue ganhar, e entendeu? tenta ganhar o E jogo. tenta ganhar, porque esse jogo, porque depois tem 2 jogos dentro de casa, entendeu? Sim. E aí dá para tentar classificar. Mas enfim, essa é a nossa via cruz aí, o São Paulo conseguir esses 45 pontos, e estamos rumo a isso, certo? Bem, próximo jogo do São Paulo é pela Copa do Brasil, contra o Sport também, fora de casa aí, beleza? E é isso. Japa, encerra para nós aí, bora lá. Então, pessoal, continuem se inscrevendo, continuem comentando, continuem dando apoio pra gente, dando likes. Nosso canal aí ficar maior, ficar mais conhecido e ajudar uma força pra gente. E a gente volta aí logo logo, né, com o pré-jogo aí de São Paulo Sport. Primeiro jogo da Copa do Brasil, jogo difícil, né? O Sport é um time encardido, mesmo estando na Série B, é um time encardido. Mas se o São Paulo souber jogar com inteligência, com sabedoria, pode conseguir essa classificação, já entra um pouco mais no bolso aí e já fica um pouquinho mais tranquilo, tá certo? Então, Bem, pessoal, não cansando de viajar, né? Porque o São Paulo só viaja, né? Acho que estava até na hora da TAM voltar a patrocinar o São Paulo, né? Né? De tanto avião que São Paulo pega. Vamos, São Paulo. é isso aí, vamos São Paulo. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.